Nesta manhã de quinta-feira, 18 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos meditando, escutando esses dias, esse longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, sobre o alimento, essa palavra pão que a gente usa para tudo, não é? O pão como alimento. No Pai Nosso nós pedimos ao Senhor que dê-nos o pão de cada dia, não é? Que dê aquilo que nós necessitamos a cada dia. O pão não é só feito do trigo, o pão representa alimento. E aqui mais uma vez Jesus se coloca mais do que como pão da vida, mas como o pão descido do céu. Pão vivo descido do céu. Queridos ouvintes, não sei vocês, mas eu fico imaginando Jesus falando à multidão, explicando para eles, e fico imaginando, e não tiro a razão daquele povo que não conseguiu compreender, porque é difícil a gente compreender como que Deus se fez gente e como que Deus se fez pão, exatamente para estar mais perto de nós. Eu fico pensando, Deus se fez gente, gente como nós, diz a Sagrada Escritura, igual em tudo, menos o pecado. Deus se fez gente como nós. E Deus se fez pão para nos alimentar. Quem alimenta deste pão tem a vida eterna, vive para sempre. A Sagrada Escritura coloca dizendo: nunca morrerá. Versículo 50 diz assim: Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Não é que não vai morrer, não é que não vai sair desta vida terrena. Esta vida é passageira, nós precisamos entender isso.
mas esse nunca morrerá viverá para sempre. E ontem o Evangelho nos dizia que é preciso buscar este pão. Eu falava ontem, esse pão descido do céu, usei a palavra para mim forte, não é jogado para todo mundo assim. Esse pão descido do céu é o Filho de Deus. E o Evangelho é muito claro. Quem comer deste pão viverá eternamente. É preciso buscar, é preciso ter o interesse. E esse interesse, a vontade de buscar esse pão vivo descido do céu, quem nos dá esta vontade é o próprio Deus. É o próprio Deus, Ele que se fez gente, Ele que se fez pão, e Ele que nos impulsiona, nos dá esta vontade, cria em nós esta vontade de buscar este pão vivo descido do céu. Então, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. É aquele que escuta, é aquele que acolhe, é aquele que busca. Esse alimenta deste pão da vida. Imaginemos aquela multidão, que muitos estavam ali correndo atrás de Jesus pelo pão material, e escutar Jesus falar no versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E ainda mais, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Não é aqui uma figura, é Jesus mesmo, é Ele que se faz pão, é Ele que se oferece como o pão da vida, como o verdadeiro pão descido do céu. Será que nós temos a capacidade, a fé para entendermos do que Jesus está falando? Jesus está falando dele mesmo. Queridos ouvintes, na Eucaristia, nós nos alimentamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. A palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, palavra é verbo, e o verbo, esta palavra, se fez carne. Então, nos alimentar da palavra de Deus, ela também é alimento, porque não é duas coisas separadas. Jesus é palavra viva do Pai e esse mesmo Jesus que se faz pão. Então, acolher, alimentar, entender, partilhar a palavra de Deus é alimentar deste pão vivo descido do céu. Que o Senhor nos dê no dia de hoje a graça de procurarmos nos alimentar desta palavra viva do Pai, deste pão descido do céu. A gente sabe a importância do pão material para o nosso corpo. Precisamos também tomarmos consciência da necessidade, da importância do pão espiritual, que encontramos na palavra, na Sagrada Escritura, mas encontramos também na mesa do altar, no pão eucarístico. Que o Senhor nos conceda esta graça de nos alimentarmos sempre deste pão. Dar-nos, Senhor, o pão da vida, que é o próprio Jesus Cristo. É preciso buscá-lo, mas quem busca, quem ouve e é instruído pelo Pai, participa da vida
de Jesus, participa e se alimenta desse que se fez verdadeiro pão descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.